Silent Hill está retornando. Depois de Short Message e o remake do 2, com Silent Hill F, não está só voltando a franquia para a boca do povo, como também está levando a franquia para o seu país de origem. 全部奪ったな全部私から奪ったな。 E é claro que vamos começar do início. A sinopse do jogo fala que ele se passa no Japão dos anos 60, em uma cidade fictícia chamada Ebizugaoka. Por sinal, eu não tenho muita precisão com pronúncias em japonês ou até traduções. Se tiver alguma coisa errada, pode colocar nos campos comentários, vamos arrumar ao decorrer dessa série de vídeos sobre o game. Mas, na cidade de Ebizugaoka, começou a ser consumida por uma névoa misteriosa, fazendo tudo virar um grande pesadelo. Vamos acompanhar nesse jogo a protagonista chamada Hinako Shimizu, uma garota que parece que foi saída de um Fatal Frame utilizando as roupas do Kiko do Chaves. Pensando um pouco no nome da protagonista, eu lembrei que o Japão gosta muitas vezes de brincar com o nome desses personagens, trazendo uma mensagem escondida no nome mesmo do personagem. E como Silent Hill é um jogo pro lado mais terror psicológico, o nome pode não ter sido escolhido à toa. Então, pesquisando um pouco na internet, conversando com umas pessoas mais especializadas em japonês do que eu descobri umas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiramente, nós temos o nome Shimizu, da protagonista, que pode ser traduzido como algo como água limpa, água pura. Eu já vi até a tradução dizendo como fosse água profunda. Pensando mais nessa parte da água limpa ou profunda, tem umas coisas interessantes para comentar. Nos dois trailers do jogo, tanto no teaser como no trailer de revelação, a parte corrompida, o outro lado, o lado das trevas, sombrio da cidade, parece como fosse um fungo contaminando a cidade e tudo ao seu redor. Tem até um momento que parece que tenta contaminar a protagonista, acaba rasgando a roupa dela, começa como fosse tentar controlar a pele dela. Isso é bem interessante pensar nessa parte da água pura, então pode ser que a cidade está corrompida e está tentando agora corromper as pessoas da cidade, até mesmo as pessoas puras, como a própria protagonista. E não só temos essa parte do Shimizu, como eu também fui pesquisar um pouco sobre Hinako. E eu confesso que eu não achei muita coisa de Hinako. Diferente do Shimizu, Hinako parece não ter uma tradução literal. Parece que dá pra traduzir muitas vezes como se fosse uma criança pequena, delicada, uma criança fofa. Mas ao mesmo tempo a gente podemos separar o nome Hinako em um dos seus kanjis. Onde o primeiro kanji de Hinako, esse kanji aqui que se pode ler como Hina, pode significar também como boneca. E também temos o outro kanji de Ko, que pode significar algo como filho, mas não filho literal, mas só como se fosse alguém mais jovem, alguém mais novo. O Ko pode ser usado em várias maneiras, como esse no caso da pessoa mais nova. Então, pensando um pouco mais sobre o nome da protagonista, me faz pensar que o nome dela pode significar algo como a jovem criança das águas puras. Algo sobre isso pode ser o ponto principal sobre a história dela, que não sabemos muito sobre o passado dela até o momento, mas parece que o passado dela vai ter muita relevância, nós vemos isso durante os trailers. No futuro eu quero fazer um vídeo dedicado a só analisar os trailers, mas por enquanto vamos falar só sobre as informações iniciais do jogo. Este game está sendo desenvolvido pela Neobards, um estúdio que eu posso falar que vai ser um pouco duvidoso. Porque o histórico desse estúdio é que ele fez os modos online de Resident Evil, o Resistance e o Reverse. Dois modos que não foram bem aceitos para o público, porém, na minha opinião, não foram aceitos por serem ruins. Eu joguei jogar os dois modos, tanto o Resistance como o Reverse, são modos que me divertiu, porém, esses modos não encaixam para um estilo de jogo que é Resident Evil. Então, nem consigo culpar a Neobards por isso. Pode ser que só a proposta que chegou para eles não foi boa, mas eles executaram na maneira que dava para fazer isso. Mas pensando um pouco mais nisso, temos como produtor desse jogo uma pessoa chamada Motoi Okamoto. Esse é o mesmo produtor que tivemos nos últimos Silent Hill, como o remake do 2 e o Short Message. Esses dois que foram muito bons. Então, se conseguimos pensar sobre a parte do produtor, podemos ter uma boa expectativa sobre o jogo. E ele diz várias vezes durante a transmissão de apresentação das primeiras informações do jogo, uma frase bem interessante, que fala que a frase principal do jogo é encontrar a beleza no terror. E nós conseguimos ver muito isso durante os trailers, e para trazer essa parte de buscar a beleza, eles pediram ajuda para um artista chamado Kara,
Kira parece que não tem muito histórico de videogames, eu não achei muitas imagens relacionadas a essa pessoa. Porém, pelas artes que foram divulgadas durante o material do jogo, parece que as artes dessa pessoa é muito boa, são muito bonitas, dá esse lado de terror, isso é bem interessante. Até falam na transmissão que ele tenta trazer algo novo ao mesmo tempo que lembra do estilo das criaturas antigas, e nós vimos um pouco disso durante as poucas criaturas que vemos no trailer de revelação. E pensando nessa parte do clima de terror, foi chamado também o Akira Yamaoka. Essa pessoa é um lendário compositor no mundo dos videogames, compôs várias trilhas para vários jogos, principalmente para Silent Hill. Ele é o compositor que trouxe as músicas do primeiro jogo há mais de 25 anos. O cara trabalha há mais de 2 décadas na mesma franquia. Então, se tem alguém que podemos confiar que vai entregar uma ótima música entendendo o clima de Silent Hill, é o Akira. E algo interessante foi dito durante a transmissão é que o time de composição do jogo está trabalhando diretamente com o time do roteiro do jogo, porque eles querem que as músicas encaixem perfeitamente com o momento chave do jogo. Eles querem que a música deixe o momento chave do jogo chegar ao seu clímax. Então vai ser algo muito interessante. Essa parte musical eu sempre gosto quando a música me envolve, vai aumentando a expectativa, aumentando a emoção de uma cena em um jogo. Então eu espero muito da música desse jogo. E comparado às músicas que já temos da franquia, muito difícil eu me decepcionar, que a música eu acredito que vai ser muito boa. Na transmissão e entrevistas posteriores, eles ressaltaram muito que vai ser a primeira vez da franquia no Japão. Apesar de ser uma franquia japonesa, os jogos sempre se passaram em outros países e vai ser a primeira vez que ele vai se passar totalmente no Japão. E para trazer um pouco mais de um clima, pensando na parte das histórias japonesas, eles trouxeram como roteirista o Ryukishi07. Mas quem é essa pessoa? Ele chegou a trabalhar no passado já em games com a Konami, mas o trabalho mais notável dele, que é mencionado várias vezes, é um mangá e anime chamado Higurashi. Por sinal, eu já vi que esse anime tem várias traduções e já chegou no Brasil, na Netflix, com o nome de Quando as Cigarras Choram. Eu confesso que eu não entendi por que desse nome, mas é uma obra incrível. Eu confesso que esse vídeo está demorando para sair, porque eu fui assistir o anime, eu fui ler um pouco do mangá, do que eu consegui achar para ler, que é um pouco difícil achar mangá para ler, e é muito bom. Se vocês forem assistir, tem 2 temporadas completas na Netflix, dublada. A primeira temporada tá dublada, a segunda só tá em legendado, infelizmente. E essa história é muito boa, mas ela é diferente. Como assim diferente? É que essa história é contada por blocos. Falar que é por blocos não é a maneira correta de descrever, mas é a maneira que eu vi que é melhor para descrever para vocês. Como que funciona uma história por blocos? Vocês já jogaram, já devem conhecer os jogos de namoro. Já viram aqueles jogos de namoro que você para console, para computador, para videogame? Um joguinho de você vai lá jogando e você fala, eu quero namorar com essa garota loira. Aí depois você pode pensar, não, nessa vez jogando, eu quero namorar com essa garota ruiva. Dependendo da garota que você escolher para ter mais afinidade, você pode perceber que a história vai mudar bastante. O jogo não tem uma história principal que você vai tendo como complemento quem você escolheu para o relacionamento. Em um jogo de namoro, quando você escolhe uma personagem, a história vai ser voltada por aquela personagem. A história vai ser focada naquela personagem, então a história daquele mundo vira aquela personagem. Em Higurashi, a história é bem parecida. A história é contada por blocos, geralmente no anime, por exemplo, acho que a cada 4 ou 5 episódios, e cada bloco desse conta a história focada em um personagem. Então, quando você vê uma história focada em um personagem, sempre vai acabar de uma maneira, vamos dizer, trágica, e a história acaba recomeçando. Então, é muito interessante como ele traz essa obra, porque a cada bloco vamos descobrindo mais coisas sobre o grupo de personagens principais, vamos descobrindo mais sobre o seu passado, sobre as suas famílias, e o mais importante, a gente vai descobrindo que, talvez pra mim, na obra de Higurashi, o principal protagonista da história. Porque o principal protagonista da história não é as crianças que passam por aqueles problemas. O principal protagonista da história é a própria cidade. A cidade que faz o papel principal de todo o problema que as crianças estão passando. A cada bloco que você descobre mais sobre o passado de uma das crianças, você vai descobrindo mais sobre os mistérios da cidade. Então você acaba querendo ver mais e mais blocos para tentar descobrir mais coisa, para realizar a descoberta, descobrir por que está acontecendo tudo isso com aquelas crianças, por que está acontecendo tudo isso na cidade. Então é muito interessante ter chamado o Ryukishi para fazer o roteiro do novo Silent Hill,
porque a gente quer que Silent Hill tenha uma história não só dos personagens envolventes, mas quer que seja uma história que a cidade seja viva, que você quer que a cidade faça parte da história, quer que a cidade seja como se fosse um personagem da história. Então trazer essa pessoa que tem esse conhecimento e já trouxe uma obra que é conhecida mundialmente, cara, isso é incrível. Pra mim é um grande acerto. Eu confesso que eu gostei muito de Higurashi, eu assisti, fui ler o que dava. Tem 2 temporadas desse anime na Crunchyroll, a primeira temporada tá dublada e a segunda está legendada. Infelizmente não dublaram a segunda temporada, mas assistam, vejam como que funciona a mente desse autor para descrever mais sobre os problemas psicológicos do personagem, escrever história de personagens e também história do mundo. E algo interessante sobre a cidade de Ebizugaoka, que é que vai passar todo o jogo em Silent Hill F. O roteirista chegou a visitar algumas cidades no interior do Japão e quando ele chegou em Kanayama, ele achou uma cidade belíssima. É como se fosse uma cidade antiga com partes e detalhes mais modernos. Ele achou a cidade um grande labirinto, que achou um lugar muito fascinante. Ele chegou a tirar várias fotos, falar sobre a cidade para a equipe Silent Hill F, que queria fazer o jogo uma cidade baseada nessa. E a sua ideia foi aceita, então se ele conseguir trazer uma cidade tão viva como foi em Higurashi, eu acredito que vai ser um incrível retorno para a franquia. Bem galera, era isso que eu queria trazer para vocês, as primeiras informações que temos sobre Silent Hill F. Quando tiver novas entrevistas, novos trailers, eu vou falar aqui com vocês. Eu quero no futuro fazer um vídeo analisando os trailers que já saíram do jogo, falar alguns detalhes do trailer que nós podemos fisgar e se preparar para o jogo no futuro. Bem, mas o que vocês? Bem, mas e vocês? O que vocês esperam do Silent Hill F? Estão muito ansiosos pelo jogo? Pelos rumores, parece que ele pode acabar saindo nesse ano fiscal, que é de abril a abril. E ele pode estar saindo no final do ano, ou até mesmo no comecinho do ano que vem. Qual a expectativa de vocês para Silent Hill F? As minhas estão altíssimas, é uma franquia que eu confesso que eu não cheguei a jogar muitos jogos dela, mas eu adoro o clima de terror e de psicológico que tem na franquia. E ver um novo jogo estava me deixando com muita ansiedade, eu quero muito jogar esse jogo. Bem, valeu todo mundo que assistiu esse vídeo, obrigado a todos, tudo de bom sempre pra vocês, até mais.